que determina os lucros, né? Essas são, segundo Minsky, dadas pelas relações macroeconômicas de preços, né? Então, a principal lógica essencial, central do argumento do Minsky vai se dar na seguinte proposição que ele vai demonstrar aqui, no caso mais simples, que a gente já vai ver por que é chamado caso mais simples, e que os lucros são igual a investimento. Então, investimento é igual a lucro. Então, essa, como diz o Minsky, é a relação fundamental para uma macroeconomia que visa determinar o comportamento ao longo do tempo de uma economia capitalista com uma estrutura financeira sofisticada e complexa. Então, veja, se lucros é igual a investimento, e nós já vamos ver que investimento determina os lucros, né? Então, para a economia capitalista funcionar de maneira sem crises ou sem contratempos, o lucro, como ele disse antes, o lucro de hoje tem que validar as dívidas tomadas no passado, o estilo de negócios da firma e os custos tecnologicamente determinados, de produção tecnologicamente determinados. E esses lucros têm que ser suficientes para remunerar os detentores dos ativos de capital, os proprietários da empresa, né, e pagamento das dívidas. Joia. Então, se os lucros de hoje têm que fazer tudo isso, e os lucros de hoje são determinados pelo investimento, então, o investimento de hoje determina os lucros de hoje, e os investimentos do futuro determinam os lucros do futuro. Portanto, de uma certa maneira, o modo de funcionamento da economia capitalista depende de da manutenção permanente de uma taxa de investimento suficiente para gerar lucros permanentemente, lucros estes suficientes para cobrir todos os custos de produção, os custos de financiamento do passado e o estilo de negócio das firmas e a remuneração dos proprietários dos ativos de capital. Então, é necessário que exista uma taxa de investimento num nível permanentemente alto, suficientemente alto, para manter o sistema funcionando, né? Então, ele dá um exemplo, supondo, para simplificar, por esse caso simples, que só bens de consumo são produzidos e que a massa de salários seja WCNC, né, os salários pagos aos trabalhadores no setor de bens de consumo, de forma que PCQC, que é a receita nesse setor, é igual a WCNC. O que nos dá um lucro, para a gente tirar o lucro desse setor, como PCQC, que é a receita, né? Receita de bens de consumo, menos os custos salariais pagos nesse setor. Então, as receitas menos os custos salariais, está simplificado, vai ser o lucro neste setor, né? Então, são os lucros brutos. Entretanto, se a gente considerar que existe um outro setor, produtor de bens de investimento, esta aqui, WINI, é a massa salarial paga neste setor. Então, vamos pensar aqui, não está lá no texto, mas eu fiz aqui para vocês verem. Nós temos um setor de bens de investimento e um setor de bens de consumo, produtor de bens de investimento, produtor de bens de consumo. Neste setor produtor de bens de investimento, o lucro deste setor é a receita PIQI, o preço dessa quantidade, menos os salários pagos nesse setor. Isso aqui é o salário pago nesse setor. Então, os investimentos, que é a demanda por esse setor, tem que cobrir os custos salariais e ainda sobrar um lucro PI. No setor produtor de bens de consumo, algo similar acontece. Nós temos lucros e salários. O lucro é a receita menos o custo salarial, que é igual a esse aqui.
E o consumo é a demanda, né? É o montante demandado, que vai ser igual. Não me concentrei aqui no departamento de investimento, porque o Minsky se concentra aqui no PCQC. Então, o PCQC, que é a receita do setor de bens de consumo, é igual ao consumo. Quer dizer, o quanto se gastou em consumo é o quanto as empresas vão receber, né, como receitas. E PCQC vai ser igual, quer dizer, as receitas têm que cobrir os custos, né, em salários, e sobrar um lucro aqui para esse setor. Mas observe, que é o que o Minsky vai dizer aqui em cima, que como os salários são sempre gastos, essa é a hipótese central, os salários, seja do setor de bens de consumo, seja dos pagos, seja os salários pagos no setor de bens de consumo, seja os salários pagos no setor de bens de investimento, ambos salários serão gastos aqui nesse setor, e só eles serão gastos aqui. A outra hipótese é que os capitalistas não gastam o seu lucro aqui. Então, sendo que os trabalhadores deste setor e os trabalhadores deste setor, né, gastam todo o seu salário, todo ele, em bens de consumo, então o tanto de receita que o setor produtor de bens de consumo vai ser igual aos salários pagos neste setor e mais os salários pagos no outro setor, o setor de bens de investimento. Mas como os lucros são iguais a PCQC menos WCNC, quer dizer, os lucros são iguais à receita total menos o custo salarial, logo, os lucros do setor DC serão iguais ao salário pago no setor de bens de investimento. Dá para vocês verem isso? Não. Essa formulinha aqui é igual a isso aqui. Então, se eu colocar o WNC, tá, o sinal negativo para o lado de lá, eu ficaria com PCQC igual a WNC mais Pi, Pi do setor de bens de consumo. Como o Pi do setor de bens de consumo é igual a WINI, nós temos que PCQC, que é WC mais CNC, mais WNI, é igual, confundi aqui vocês. Uma vez que PCQC é igual ao conjunto dos salários pagos nos dois setores, então WINI é igual ao lucro gerado no setor de bens de consumo. Né? Então, que é o que está aqui, né? De modo que lucros do setor de bens de consumo é igual a WINI. Assim, a conclusão é que os lucros obtidos com bens de consumo são iguais aos salários pagos na produção de bens de investimento. Certo? Então, os capitalistas que gastam salários no setor de bens de investimento geram lucros para o setor de bens de consumo. Assim como os capitalistas que investem no setor de bens de consumo geram lucros para o setor de bens de investimento. Então, essa é a formulação mais importante para Minsky. Lucros são iguais ao investimento. Então, como todo lucro é investido e não consumido, uma vez que os salários pagos no setor de bens de investimento se igualam, uma vez que esses salários se igualam aos lucros do setor de bens de consumo, então o investimento vai ser igual ao lucro total. Simplesmente a gente pode substituir na fórmula anterior, essa aqui, né? Uma vez que a gente chegou a isso aqui, nós podemos concluir que, veja, PIQI é igual ao investimento, quer dizer, a receita do setor de bens
de investimento é igual, né? Investimento é igual a receita total nesse setor. Tudo que os capitalistas gastarem em bens de investimento significará receita para os produtores de bens de investimento, logicamente. Então, como o lucro no setor de bens de investimento mais o seu custo de produção em termos salariais, isso aqui é igual ao investimento, o investimento vai ser igual a isso aqui, a soma dos custos salariais mais o lucro. Então, nós temos que, uma vez que WINI é igual ao lucro no setor de bens de consumo, nós temos que o lucro no setor de bens de investimento mais o lucro no setor de bens de consumo é igual ao investimento. Portanto, o investimento é igual ao lucro total na economia. E aí tem o famoso aforismo do Kalecki. Os capitalistas ganham o que gastam. Então, os capitalistas ganham o que gastam porque todo investimento dos capitalistas se transforma em lucro para o próprio capitalista. Então, todo o gasto que o capitalista faz em salários no setor de bens de investimento se transforma em lucro no setor de bens de consumo. E todo lucro que o capitalista ganha no setor de bens de consumo vai se transformar em investimento no setor de bens de investimento. Vai se transformar em investimento no setor de bens de investimento, portanto, em lucro no setor de bens de investimento. Portanto, tudo que o capitalista gasta, ele ganha de volta. Observem, para parênteses, claro, isso não quer dizer que um capitalista gastando, ele vai receber de volta aquilo que ele gastou, mas o conjunto dos capitalistas gastando, isso volta para o conjunto dos capitalistas. Volta igualmente? Não necessariamente, mas volta ao conjunto dos capitalistas. Bom, para transformar isso em um nível de preço, o que o Minsky faz? Ele simplesmente estabelece, né, que AC é a produtividade média do trabalho, que é uma definição besta, a quantidade de produto dividido pelo número de trabalhadores. Então, essa é a produtividade, a definição da produtividade média do trabalho. Então, ele define isso com a produtividade do trabalho e substitui, né, na fórmula anterior, nessa aqui. Então, ele pega WNC QC e isola o PC. Ao fazer isso, né, ele tem que, se vocês fizerem a decomposição de novo, a recomposição, nós vamos ter que o inverso, os preços vão variar inversamente com a produtividade, AC, e diretamente com os salários monetários, os pagamentos salários no setor de bens de consumo. E diretamente com o volume de trabalhadores no setor de bens de investimento e inversamente ao número de trabalhadores no setor de bens de consumo. Então, como diz o Minsky, essa equação de nível de preço torna explícito que, no caso formal mais simples, os determinantes imediatos de como nossa economia opera são os sistemas que determinam os salários monetários. Nós estamos assumindo que o salário monetário é igual em ambos os setores. A média da produtividade, então, quanto maior a produtividade, menor o preço. Quanto maior os salários, maior o nível de preço. E a relação entre o emprego no setor de bens de investimento e o setor de bens de consumo.